Capítulo 36 Avante para a descoberta. Geo teve que suportar a dor excruciante por 4 dias. A razão para o longo período de tortura é por causa da alta taxa de regeneração de seu corpo. O orgulho de seu corpo tornou-se sua maldição. Seu corpo tentou regenerar sua carne perdida até o fim, prolongou seu sofrimento. Mas ele finalmente terminou depois de 4 dias. Sua alma parecia exatamente com ele, exceto que era branca e transparente. Podes ver um pequeno orbe dentro de sua alma, o pequeno orbe é o farol de sua dimensão pessoal. O álcool ainda estava em vigor então, foi preciso algum esforço para sair da cuba e acessar sua dimensão pessoal. Ele retirou dela um frasco de cristal. A garrafa continha essência de vida pura. Ele abriu a garrafa e começou a beber dela. Sua alma, muito se tornou física, para poder interagir com o mundo físico. Ele ainda pode lutar dessa forma, mas sua defesa será muito fraca. Mesmo que sua alma possa comer coisas físicas, ela não pode digerir nenhum tipo de alimento, apenas itens baseados em energia podem ser assimilados pela alma. A essência da vida, um tipo de item, é útil para o corpo e também para a alma. Sua alma começou a se solidificar rapidamente com a ingestão da essência da vida. Ele parou de beber, quando sua alma se solidificou o suficiente, para ele quebrar uma montanha apenas com a força física de sua alma. Essa força não é nada comparada ao que seu corpo pode fazer, mas indica que sua alma foi totalmente curada. O segundo passo foi a origem e a fusão da alma. Este é geralmente o passo dado pelos soberanos para se tornarem deuses de origem. Eles passariam pela tribulação ou usariam a essência de origem. Ele não ousaria passar por uma tribulação agora, sem um corpo, ele sem dúvida falharia e morreria. Como ele tinha essência de origem, ele poderia seguir em frente com seu plano. Esta é a razão pela qual ele participou do julgamento do céu. Ele iniciou a fusão pulsando seu núcleo de origem através de sua passagem de origem. Esta passagem de origem conecta sua alma ao seu núcleo de origem. Todo mundo nasce com 2 passagens de origem. Um do corpo e outro da alma. Esse número aumenta quando a pessoa atinge a transcendência, ela poderá sentir seu núcleo de origem e construir mais passagens para ele. O caminho que eles escolherão depende de sua escolha. Eles podem construir passagens que conectam o corpo ao núcleo de origem, ou podem conectar a alma e o núcleo de origem com mais passagens. Ninguém pode fazer as duas coisas, porque no momento em que uma nova passagem é conectada à alma ou ao corpo, o núcleo de origem mudará para a alma, ou para o corpo. Inicialmente, o núcleo de origem está em um estado neutro, mas, uma vez que se conecta ao corpo torna-se um objeto físico, se conecta à alma torna-se um objeto espiritual. Qualquer mudança impedirá que ele se conecte a outro componente da existência. A passagem máxima, que pode ser criada é 10 para um total de 12. Geo puxou suas 9 passagens e trouxe sua alma cada vez mais perto de seu núcleo de origem. Se ele tivesse um corpo, esse processo levaria anos para ser concluído, mas levou apenas 2 meses. E graças a um grande número de passagens, é a grande força de sua alma. Quando seu núcleo de origem apareceu dentro de sua alma, ele trouxe a conta da essência de origem. A energia de origem circundante tornou-se violenta durante o curto período de tempo em que a conta foi exposta. Era totalmente diferente da explosão de calma vitalidade que a essência da vida produzia. Sua alma começou a se fundir com seu núcleo de origem assim que ele trouxe a conta da essência de origem para dentro de sua alma. A energia dentro da conta foi atraída para o núcleo de origem, então puxou a alma junto com ela e entrou no núcleo de origem. A lei de origem contida na conta fazia com que a alma se fundisse perfeitamente com a semente do poder dentro do núcleo de origem. Um curto espaço de tempo, porque ele era uma alma sem corpo. Se ele tivesse um corpo, o corpo também precisaria ser fundido com a casca externa do núcleo origem. Após 6 anos, ele estava na metade da fusão. Durante uma fusão normal, para romper com o Deus da origem, isso resultaria em uma alma de origem, em um corpo de origem, a conexão entre essas duas entidades se tornará inquebrável. Mas agora ele era apenas uma alma de origem sem corpo, ele precisava de um corpo com perfeita compatibilidade. O melhor corpo será aquele que ele mesmo faria, ele não poderia refazer seu corpo, porque já havia cortado sua conexão com ele. Ele trouxe o núcleo de uma besta mundial para fazer um novo corpo. Bestas do mundo são um tipo de bestas vazias, elas vivem dentro do vazio caótico fora da árvore do reino. Eles têm um pequeno mundo dentro deles, seu núcleo que contém sua alma reside dentro deste pequeno mundo. Eles são bestas proficientes em leis espaciais, e são caçados por seu núcleo.
Soberanos podem caçá-los, mas não podem impedir que a maior parte do núcleo se dissipe, após sua morte. Apenas um deus de origem muito poderoso pode impedir que o núcleo se dissipe. O núcleo contém as marcas de vida e as runas da lei espacial da besta. É usado para estudar as leis do espaço e construir artefatos espaciais. O núcleo também pode ser usado para criar um corpo para posse, quanto maior sua preservação, maior seu valor. O núcleo que ele conseguiu é muito valioso, ele teve que matar o dono do núcleo, pois o núcleo estava totalmente preservado e o dono se recusou a vendê-lo. Capítulo 37. O que é tão grande quanto a metade de um avião pequeno e pode comer qualquer coisa. Ele fundiu o núcleo com a casca de seu núcleo de origem, uns dois objetos circulares sobrepostos e, depois fundidos. Assim que o núcleo mundial se fundiu com seu núcleo origem, ele começou a se iluminar. Geodo esperava que isso acontecesse, ele sabia que quando o núcleo do mundo é possuído por uma alma, ele tentaria criar um novo mundo e um corpo para ele, então Geodo trouxe toneladas de núcleos de origem de grau médio. Ele havia se preparado muito para não ser pego desprevenido. O núcleo do mundo começou a criar um redemoinho de energia ao seu redor. Ele estava tentando sugar energia para criar um novo corpo. A qualidade da energia absorvida determinará a integridade estrutural do mundo interior e a força do corpo. Enquanto a quantidade de energia determinará o tamanho do mundo interior e do corpo. A qualidade da energia também afeta em grande medida a densidade de seu corpo, o que determinará sua defesa física e mágica. Geodo escolheu usar a energia da origem para recriar seu corpo. Ele almejava um corpo com a força de um titã da lei com passagens de origem conectadas ao corpo. A escolha de qual centro de poder se conectar com o núcleo de origem determinará qual será o foco e qual se fundirá com a semente do poder. Por exemplo, aqueles que escolheram conectar o corpo com o núcleo de origem terão corpos imensamente fortes, mas terão almas relativamente fracas. Aqueles que conectaram sua alma com o núcleo de origem terão almas muito poderosas com corpos mais fracos. Cada escolha tem suas desvantagens e vantagens. Ele poderia tornar o corpo mais forte usando a metade restante da essência origem, para transformar o corpo em um corpo origem, mas ele queria esperar até que pudesse produzir a essência origem por conta própria. Seu corpo atual pode ser perfeito, mas é apenas uma casca. Se ele o transformasse em um corpo de origem, isso afetaria seus planos. Ele também exigiu a essência remanescente da origem. Seu objetivo o tempo todo não é se tornar um deus de origem, e eventualmente, reencarnar. Pelas informações que obteve sobre a reencarnação, apenas uns deuses da origem podem ter poder suficiente para enviar suas almas através da reencarnação e mantê-la intacta. E que uns deuses de origem não podem reencarnar, porque seu corpo está para sempre conectado com sua alma, e uma alma com um corpo não pode reencarnar. Por isso precisou sofrer a dor de separar corpo e alma, era inevitável. Neste momento, o corpo que está sendo criado será apenas um receptáculo temporário, não possuindo uma ligação permanente corpo-alma origem, a trindade da existência. Ele só teria que esperar por sua construção completa, antes de seguir em frente com seu plano. A construção da carroceria levou apenas 2 dias para completar sua primeira etapa. Ele precisava de energia do vazio para completar a construção do corpo e só conseguia isso no espaço. Ele reuniu todas as coisas que ainda queria em sua dimensão pessoal, então abriu um enorme buraco no tecido do espaço que levou ao vazio. Isso é algo que ele nunca poderia alcançar como soberano, mas conseguiu facilmente apenas com sua mente, como um deus de origem. O buraco que ele rasgou começou a sugar a matéria e a energia ao redor, porque era muito grande. Ele precisava de uma lágrima grande o suficiente para que seu corpo do tamanho de uma baleia entrasse. O corpo é apenas uma estrutura feita de leis, então, ele ainda não poderia movê-lo. Ele moveu sua mente um pouco e seu corpo flutuou para dentro do buraco. Ele fechou o buraco para trás, deixando para trás uns destroços onde ficava sua casa. Ele também estava deixando para trás sua identidade, como Geod, o soberano elfo supremo. Do outro lado do buraco estava o vazio frio e escuro do universo. Seu corpo começou a absorver energia do vazio para completar seu corpo no momento em que ele apareceu no vazio. O redemoinho de poder diminuiu depois de alguns minutos e seu corpo estava completo. Geod tentou mover seu novo corpo e engasgou. Ele podia sentir um poder aterrorizante de dentro de seu corpo. O poder que ele sentia vindo apenas da força física de seu corpo era mais de 100 vezes seu corpo anterior. E ainda não é um corpo de origem. Quão poderoso será depois de se tornar um corpo de origem? Ele murmurou melancolicamente. Seu corpo o deixou feliz, mas ele ainda não está contente com isso.
A forma de seu corpo era como a de uma baleia gigante, exceto que seu tamanho atual supera uma baleia gigante. Uau, acho que tenho metade do tamanho de um avião pequeno, ele assobiou. Não há como um avião acomodar este corpo. Seu corpo aumentou de tamanho depois de concluído. Passara de uma estrutura esquelética de leis para um corpo de carne e osso, o que o fizera aumentar de tamanho mais de 1 milhão de vezes. Eu tenho que me esconder, agora ou então alguém pode vir me caçar. Pena que eu não posso transformar meu corpo ainda. Ele se tornou uma besta mundial, e as pessoas caçam bestas mundiais. Eles são raros, mas ainda podem ser encontrados. Ele não seria capaz de transformar seu corpo em uma forma humanoide até que se tornasse um corpo origem. As bestas do vazio são assim, as criaturas normais serão capazes de se transformar quando atingirem o estágio transcendente. Ele aproveitou sua alma extremamente poderosa e seu domínio sobre as leis da vida para mascarar sua vitalidade e aura de vida, para que ele pudesse se esconder melhor. Então ele usou o poder do espaço através do núcleo do mundo para esconder seu corpo. Ele pode não ser tão proficiente quanto as outras bestas do mundo, mas ele tinha uma alma de origem, então ele poderia fazer muito mais do que qualquer besta do mundo soberano. Com seu corpo escondido dentro das dobras do espaço e sua aura de vida mascarada, será difícil até mesmo para um deus de origem encontrá-lo de uma grande distância. A caça à besta mundial por seu núcleo é a principal razão pela qual eles dificilmente atingem a idade adulta. Capítulo 38 A morte de Geldira ou Axten. De volta ao Iglif Plane. No local da casa de Gel. 2 olhos apareceram no local da devastação causada pelo rasgo no espaço. Esses 2 olhos passaram de invisíveis para corpóreos. Uma presença majestosa desceu com a transformação dos olhos em objetos físicos. Essa aura se espalhou por todo o vasto plano. As várias árvores da vida com consciência balançaram em saudação a esta figura majestosa. Não demorou muito para que um soberano élfico próximo corresse para o local. Este soberano foi nomeado Frutalak. Ele estava em reclusão aqui em preparação para sua tribulação, para avançar para o nível de Deus de origem. Ele ficou perturbado quando a presença desceu. Ele não podia ignorar a aura, então veio imediatamente, porque sabia a quem pertencia. Ele se aproximou com apreensão e se ajoelhou em saudação. Saudações ao Senhor do Reino. Eu sou Frutalak. Há algo em que eu possa ajudá-lo, Sua Senhoria? O olho fixou-se no soberano trêmulo e examinou. Informe o Conselho dos Elfos Superiores no Reino Inferior que Geldira ou Axten está morto. O soberano reuniu todas as suas forças para responder sim, meu senhor. Seu desejo será realizado. Bom, disse o olho, antes de se tornar incorpóreo e desaparecer completamente, e com ele sua pressão. Só quando a pressão diminuiu e que o soberano se levantou, respirava com dificuldade. Ele não precisava respirar em seu palco, era apenas uma reação de seu corpo à sensação de asfixia. Parecia que ele estava sendo encarado pela própria morte, quando aqueles olhos se fixaram nele. Parecia que ele poderia ser morto com apenas um único pensamento, se ele respirasse errado. Somente com a ausência da presença, seu corpo se sentiu relaxado para respirar adequadamente. Ele se livrou de seu medo restante e correu para entregar a mensagem que foi incumbida pelo Senhor do Reino. Ele pensou profundamente sobre a mensagem. Ele não entendia porque o Senhor do Reino iria querer que toda a raça soubesse que um certo soberano havia morrido. Claro que os soberanos são poderosos, mas não significam nada para um Deus de origem, muito menos para o único Senhor do Reino. O que poderia haver de especial em Geldira ou Axten? Ele pensou sobre o assunto, as informações que ele tinha sobre Geldira eram escassas. Ele só sabia que o elfo era esquisito, sempre mal-humorado e reservado. As pessoas achavam que ele era excêntrico por causa de seu talento. Ele também era assustador por algum motivo, fazia as pessoas parecerem presas sempre que olhava para elas. Mesmo os soberanos não estavam isentos desse sentimento. Seu olhar era como se ele estivesse analisando um alvo, como se estivesse procurando por uma fraqueza e estivesse apenas esperando para atacar. Frutalak parou de pensar em Geldira. Ele está morto agora, então de que adianta? Que desperdício de talento. Tão jovem e tão talentoso, lamentou Frutalak. Geldira era mais jovem que ele. Mas agora, ele se foi. Frutalak prefere pensar no Senhor do Reino. Seu rosto se iluminou com o pensamento meu modelo. Ele murmurou. Ele é um elfo adulto com um modelo, mas não tinha vergonha. O Senhor do Reino ascendeu muito, antes de nascer, mas ouviu histórias de suas realizações.
A mais óbvia é a mudança que ele fez no plano Iglif. Ele aumentou o tamanho do reino e o fez conter energia de origem. Tornou-se um dos planos especiais no alto céu que tem energia de origem e tão estável quanto o antigo campo de batalha. Por causa do Senhor do Reino, os elfos superiores não precisam lutar com as outras raças por espaço no antigo campo de batalha. Fora do reino, dentro de uma dobra no espaço fora da árvore do reino, havia uma criatura de tamanho catastrófico. Geold estava confuso no momento. Ele ligou para seus tatus depois de ter certeza de que estava bem escondido. O que ela mostrou a confundiu. Nome. Corrida. Linha de sangue. Nível de poder. Físico. PS. Energia. Energia da alma. Vitalidade. Resistência. Força. Agilidade. Percepção. Espírito. Divino senso. Conceitos. Semente do poder, vida. Leis. Vida, 100%. Terra, 100%. Água, 100%. Ar, 100%. Morte, 100%. Fogo, 33%. Luz, 1%. Escuridão, 1%. Espaço, 0,1%. Abate, 73%. Outros. Afinidade de mana, 10%. Afinidade legal, 10%. Afinidade elementar, espaço. Estado, erro. Trindade quebrada. Não é possível calcular. Parece que ele teve um problema com seus tatus. Ele sempre pensou que os tatus eram uma lei onisciente do universo, mas parecia que não. Isso trouxe algumas perguntas à mente. O que é, afinal? Geold se perguntou pela enésima vez, mas ainda não obteve resposta. Talvez quando eu juntar meu corpo com minha alma de origem o resto apareça. Ele disse esperançoso, ficou com medo quando viu a bagunça em sua tela de status. Sempre esteve com ele desde que nasceu e nunca apresentou erro. Ele tinha ouvido falar que a tela de status era uma coisa relativamente nova, que não existia desde o início do reino. Os antigos chamam isso de anomalia, mas ele não quer perdê-lo ainda. Ele examinou seu status novamente. Compreensível. Deve ser temporário, ele murmurou, quando pensou sobre a linha que indicava uma perda ridícula na quantidade de sua sensibilidade à magia, mas ele ainda não se intimidou com isso. Além disso, o que importava em seu estágio era a sensibilidade à lei, e ele previa um aumento dela. Se esta é a minha sensibilidade atual às leis com um corpo desarticulado, só posso imaginar o que seria quando eu estivesse inteiro novamente. Ele disse em antecipação. Quando era soberano, tinha 20% de afinidade com a lei, o que significa que apenas 20% do esforço que podem sentir as leis será eficaz. Este valor não é nada pequeno, 20% é a taxa fixa dos deuses de origem, não importa o quão pobre seja seu talento anterior em detectar as leis. Ele tinha uma taxa tão alta por causa de sua afinidade racial. Um típico deus de origem élfica terá afinidade com a lei aumentada para 50%, então, ele estava bastante esperançoso. Ele sabia que diferentes tipos de corpo afetavam a afinidade com mana e lei. A afinidade com a lei é muito importante para os transcendentes até o nível dos deuses do mundo, todo aumento nela é buscado. Uma pessoa que é suspeita de ter 100% em todas as afinidades, é o Senhor do Reino do Alto Céu, Monarca Alto Céu. É amplamente aclamado que seu sucesso e várias conquistas devem-se a uma vantagem nesse aspecto. Não importa. É hora do próximo passo do plano. Capítulo 39 Eu tenho um mundo em mim. Ele não queria pensar no Lorde do Reino, porque pensar no Lorde do Reino sempre envergonha as pessoas. Ele prefere prestar atenção total ao seu caminho, talvez um dia alguém conte sua própria história e faça as pessoas admirá-lo. Mas antes disso, ele teria que fazer algo digno de admiração. A primeira coisa que veio à sua mente como uma conquista digna foi se tornar um terror para os dragões, mas isso estava longe demais para ele conseguir. Mesmo que ele pretendesse cumprir sua promessa, ele não achava que isso fosse possível. O orgulho da raça del dragão vinha de sua força, a força de cada membro individual de sua raça é a força de uma raça inteira. Agora minha alma está pronta. Deve ser capaz de suportar a reencarnação. Um pouco mais e estarei pronto. Ele ainda não conseguiu a reencarnação. Para garantir o sucesso de seu plano, ele precisava da essência da origem.
Ele não precisará participar do julgamento do céu para obter a essência da origem. Como um Deus da origem, ele poderia produzir a essência da origem para si mesmo. A taxa na qual ele faz isso também será mais rápida do que um Deus de origem normal, e, por causa da afinidade incrivelmente alta de bestas vazias com energia vazia. Esta é a principal razão pela qual ele escolheu uma besta vazia como seu corpo. Ele escolheu uma besta mundial especificamente, por causa de seu corpo forte e grande, sua alta afinidade com as leis do espaço, sua habilidade racial e seu mundo interno. Bestas do mundo têm uma habilidade racial chamada devorar vazio. Eles abrirão sua boca gigantesca e engolirão energia vazia em grandes quantidades das quais se alimentam. Seu mundo interno então refinaria a energia vazia em energia de origem utilizável. Este ato também quebrará qualquer coisa que consiga engolir. A besta mundial de nível soberano pode converter energia vazia em essência de origem, então seria uma coisa pequena para ele usar sua alma forte para convertê-la. Seu mundo interno era tão grande quanto um avião, continha um continente de terra com uma superfície de 600 milhões de quilômetros quadrados. Este continente está flutuando na água, na borda do corpo de água, há uma barreira que demarca o mundo interior do nada. No centro deste mundo está sua alma de origem. Seu reino de origem se fundiu com o mundo interior, e por isso que seu mundo interior é tão grande. De acordo com os livros que leu, o espaço dentro de um núcleo de origem é quase infinito, e uma das razões pelas quais os deuses de origem são poderosos. As feras do mundo ainda não sabem como usar seu mundo interior, isso possibilita aos soberanos caçá-las. É certo que seu mundo interior é maior do que o normal, mas nem ele pode usá-lo ainda, porque seu mundo interior é como um espaço independente. É como uma dimensão pessoal, por maior que seja, não faz de ninguém um deus do mundo. Ele se abaixou e pegou um cubo com lados medindo 5 centímetros. Este cubo é o recipiente para sua dimensão pessoal. Ele o pegou, antes de sair de casa, seu farol ainda está preso a ele. Ele deixou cair o cubo, porque não precisava de contato físico para usá-lo, estava apenas verificando se não estava danificado quando o engoliu. Como um artefato de alta qualidade, não será danificado devido à sua viagem ao espaço. Parou de prestar atenção nisso e começou a meditar sobre as leis e a conversão total da energia do vazio na essência da origem. Ele fechou os olhos e expandiu seus sentidos para perceber as leis, ele também controlou seu corpo para engolir e refinar a energia do vazio. Ele sempre se afastava de sua localização, toda vez que abria a boca e devorava. As flutuações reveladoras de suas ações podem levar um predador até ele. Quando você está fora da árvore do reino, vale tudo. Demorou um período de 4 ciclos de origem antes que sua alma de origem abrisse os olhos. Tenho certeza de que agora as pessoas já devem ter descoberto sobre minha morte. Talvez eu já tenha sido esquecido. Ele balançou a cabeça e voltou a olhar para a frente. Ele fez exatamente 12 contas de essência de origem neste período. Ele balançou a cabeça ao ver as 12 contas flutuando diante dele. É pensar que quase morri por causa disso. É por isso que os deuses de origem são tão poderosos. Eles podem não ser capazes de produzir tanto quanto eu no meu nível, mas não devem estar longe. Ele meditou. Ele estava certo sobre o motivo da força dos deuses de origem, mas estava errado sobre a taxa na qual um deus de origem de uma estrela pode produzir essência de origem. Ele era 3 vezes mais rápido que um deus normal de origem de uma estrela. Agora, para a divisão da alma. Ele sempre buscou a reencarnação em corpos múltiplos. Ele precisaria dividir sua alma para conseguir isso. Ele enfiou a mão em sua alma e tirou um fragmento de alma. Ele fez isso até que 8 fragmentos de alma estivessem fora de sua alma. Foi um processo doloroso, mas ele continuou até terminar. Ele não podia parar agora, ele já havia chegado até aqui. Quando terminou, sentiu-se incompleto, foi uma sensação muito desagradável. Ele parou, quando esse sentimento ameaçou dominá-lo. Parece que este é o meu limite. Será porque eu tenho apenas 9 passagens de alma? Ele se perguntou. Esse pensamento tornou-se cada vez mais convincente à medida que ele pensava nisso. Então ele suspirou. Eu deveria ter sido mais sério, quando era mais jovem. Se eu tivesse 11 passagens, teria sido capaz de fazer mais fragmentos de alma. É tarde demais para arrependimento, agora. Ele pegou algumas coisas de seu espaço pessoal para desenhar uma matriz que ele criou. Esta foi uma criação pessoal dele e deve resolver seu problema de encontrar o rio da reencarnação. Ele decidiu desistir de procurar o rio da reencarnação, e em vez disso, simular o processo de reencarnação.
Ele desenharia a matriz, usaria as partes do corpo da raça que deseja reencarnar como destino, a alma dos corpos como guia, a semente do poder de um soberano como poder e a essência da origem como combustível para o poder-fonte. Com isso, ele seria capaz de enviar fragmentos de sua alma para reencarnar nos ventres das raças de sua escolha. Era um processo hipotético, mas deveria funcionar com base nas informações que ele tinha. Se falhasse, a explosão resultante poderia ser forte o suficiente para destruir seu mundo interior. Tal explosão causará danos catastróficos a qualquer plano no reino do alto céu. Embora ele pudesse pagar um alto preço para se curar no caso de uma explosão em seu mundo interior, a Mãe dos Céus o transformaria em cinzas se isso ocorresse dentro de um avião por causa dele. Apenas o antigo campo de batalha pode suportar danos desse nível. Capítulo 40 – Julgamento. Ele levou um dia inteiro para construir a matriz. Ele foi meticuloso e extremamente cuidadoso para construir uma matriz funcional, em vez de uma bomba cara de alta classe. Quando terminou, ergueu-se no ar para admirar seu trabalho. Sua matriz era uma coisa circular e intrincada de beleza com cerca de 50 metros de diâmetro. Assemelhava-se à plataforma de teletransporte fora dos portões planares, mas não se compara a ela em termos de complexidade. A função da matriz é teletransportar seu fragmento de alma de origem através do espaço para os úteros de mulheres grávidas. Ele havia escolhido o estágio em que o feto não tem alma. Ele escolheu isso sobre os corpos de pessoas recentemente mortas por vários motivos. O corpo e a linhagem estarão totalmente formados até então. Seu objetivo de reencarnação é ganhar a linhagem e a habilidade divina das raças que escolheu, mas ele prefere um novo começo, para que possa aperfeiçoá-lo facilmente durante o estágio de crescimento. Outra razão, pela qual ele não quer um corpo morto é que seus fragmentos de alma podem ser muito fracos. Após a reencarnação, um corpo morto não será capaz de sustentá-lo, apenas um corpo vivo será capaz de nutrir sua alma, mas uns fragmentos de alma não terá força para a posse. A terceira razão é que um cadáver terá uma identidade e provavelmente inimigos que venham com essa identidade. A reencarnação não lhe dará as memórias do falecido. Em suma, ele queria um começo novo e puro. Em seguida, veio uns fragmentos de alma, disse ele com antecipação. Ele puxou uns fragmentos de alma para ele e trouxe vasos divinos. Ele comprou uns vasos divinos e a divindade que eles contêm da torre do céu. Ele trouxe um ponto de divindade e o examinou. A divindade parecia pequenas estrelas, como se uma estrela fosse comprimida em um grão de areia. Eles se parecem assim porque a divindade pertencia a um Deus Sol. Ele refinou todo o vaso da divindade em um piscar de olhos, eliminando a vontade divina dentro deles. Sua alma era muito forte para a vontade de resistir. Então ele começou a alimentar 7 dos 8 fragmentos de alma da divindade. Ele escolheu os 7, porque não queria perder todos de uma vez e também tem um plano para o 8º independente do sucesso da matriz. Ele alimentou uns fragmentos de alma até que eles viraram e atingiram seu limite. Uns fragmentos de alma se transformaram em bolas de cristal redondas e nubladas que não podiam se fundir com mais divindade. Então ele empurrou uma conta da essência da origem em cada uma das 7. Ele esfregou as mãos e disse: vamos começar. Ele colocou as 7 almas nos 7 pontos focais da matriz. Ele pegou uma semente de poder que parecia uma versão maior da divindade e a fundiu com uma conta de essência de origem. Então, ele a jogou no centro da matriz para fortalecê-la. Ele iniciou a matriz com seu sentido divino e ela começou a brilhar. Era como se um sol tivesse aparecido dentro do mundo interior. Ele estava cheio de entusiasmo e expectativa, não tinha medo de que não desse certo, ele tinha confiança em seu plano. Além disso, o fracasso também será bom, ele seria capaz de aprender com isso, ele não perderia muito de qualquer maneira. Ele havia minimizado os riscos, para poder fazer de novo se falhasse. Depois de alguns segundos acumulando energia, a matriz explodiu e enviou seu fragmento de alma, mas por uma fração de segundo depois disso, sua consciência apagou. Quando sua consciência voltou, ele se encontrou em um lugar escuro, ele podia sentir uma energia aterrorizante ao seu redor, mas não conseguia ver nada. Tudo o que ele podia ver era a escuridão. Onde estou? Ele pensou. Ele estava confuso, em um segundo ele estava dentro do mundo interior, no próximo ele estava aqui. Ele sabia que não estava mais dentro do mundo interior, ou pelo menos não parecia porque não conseguia sentir sua alma ou seu corpo. Ele tinha apenas sua mente. De repente, 3 consciências apareceram ao lado dele. Outro, parece. Um disse. Verdadeiramente é. Outra voz disse, mas Gel não sabia dizer qual era qual.
Ele estava tentando manter sua consciência intacta, contra a imensa força que golpeava sua mente. Ele só sabia que eles estavam conversando entre si. Que foi que ele fez? Deixe-nos olhar. Verdadeiramente insaciável. Louvável. Estúpido e arriscado. Mas funcionou. Sim, funcionou. Ele quebrou um princípio do universo. Regras são regras. Sim, eles estão. Ele será recompensado por sua façanha. Medíocre pode ser. Ele pode ser fraco. Mas ele será recompensado do mesmo jeito. Qual é o veredicto? Deixe-on receber o artefato números XG-98-2+. Perigoso demais. Então o que você sugere? Artefato números UI 67 de 9E. Nada mal. Eu também acho. Verdadeiramente adequado. Está combinado. Assim será. Que assim seja. Houve um súbito flash de luz que empurrou sua consciência à beira do colapso. Naquele momento, ele sentiu algo se encaixar em sua mente e se recompôs. Ele sentiu sua mente sendo puxada para fora desse espaço misterioso e de volta para sua alma no mundo interior. Estou de volta. Ele olhou em volta para certificar-se de que estava de volta. A construção da matriz foi destruída, mas fora isso o mundo interior era o mesmo. Ele examinou seu corpo, mas não encontrou nada de errado. Ele estava prestes a se acalmar, mas sentiu que sua alma estava estranhamente mais forte e ele podia sentir uns fragmentos de sua alma, como se estivessem ao lado dele. Estranho. Ele murmurou. Ele podia sentir que uns 7 fragmentos de alma haviam reencarnado. Ele também podia sentir a existência do 8º fragmento de alma ao lado dele. Isso não está certo, pensou. Ele não se sentia assim antes, algo deve ter mudado. Ele direcionou sua percepção para sua alma de origem e ficou chocado com o que encontrou. Além do farol, para sua dimensão pessoal, ele viu uma esfera residindo dentro de sua alma de origem. O que é isso? O que essas coisas fizeram comigo? Ele estava realmente assustado. Ele não achava que seu plano de reencarnação o teria trazido para aquele espaço, ele nem sabia que tal coisa existia. O que é isso? Fui marcado por essas coisas com a construção esférica ou o que quer que seja. Há apenas uma maneira de descobrir, ele preparou sua mente e direcionou seu sentido divino para a esfera. Aproximou-se lentamente da esfera para não assustá-la. Ele não queria agitá-lo, mas se ele permaneceria em sua alma de agora em diante, ele deveria pelo menos descobrir o que é. É apenas etiqueta comum. Um momento depois de tocá-lo com seu sentido divino, ele gritou: eu estraguei tudo. Ola! Essa novel foi tirada de Novelpin.